para que tudo isso aí passe o quanto antes. A gente continua falando sobre saúde, só que agora sobre saúde mental. Vamos falar sobre Setembro Amarelo, esse mês que carrega uma campanha muito importante, que é a campanha, de conscientização em relação à importância de você cuidar da sua saúde mental. E quando a gente fala de saúde mental, envolve a todos, principalmente quem está ali no ambiente escolar, que está passando, gente, por um momento muito difícil, que é o aumento também no número de casos de ansiedade e de depressão. Vamos conversar um pouquinho sobre educação socioemocional e Setembro Amarelo, agora por videochamada com a psicóloga Daniela Salles. Muito bom dia, Daniela. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Gazeta News, edição da manhã. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite para conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Bom dia, Mara. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite, nessa campanha que é tão importante da gente estar sensibilizando as pessoas para que a gente consiga desenvolver empatia, um olhar atento, para nossas relações humanas. E a proposta da educação socioemocional, como você mesma mencionou, Mara, é justamente a gente conseguir, dentro das escolas, conseguir promover, e desenvolver ferramentas pedagógicas para crianças e adolescentes, para esses jovens, para que eles consigam se autogerir e se autorregular, considerando que nós, o Brasil, é o segundo país mais ansioso do mundo e o quinto com maior índice de depressão, Daniela, eu queria que a gente pudesse agora falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Essa campanha, ela é uma campanha que já existe há um tempo, ela está sendo difundida por todo o país e fazer essa campanha chegar nesse ambiente escolar é algo que é muito importante? Sim, com certeza. Porque a gente vai entendendo, Mara, que a educação socioemocional, essa campanha do Setembro Amarelo, através das propostas das competências socioemocionais que já são previstas pela BNCC, elas atuam como uma medida preventiva para que a gente não chegue nesses índices tão alarmantes, de adoecimento mental que a gente tem conseguido percorrer, durante os dados aí propostos pelos próprios institutos de saúde, em adoecimento e vulnerabilidade social, a gente consiga trazer promoção, de vida e bem-estar para essas pessoas, Certo. Daniela, falando agora um pouquinho sobre a difusão de toda essa mensagem no ambiente escolar, especificamente para alunos, para os professores. A gente também tem visto muitas pesquisas divulgando o número, de casos subindo de ansiedade e depressão ali naquele ambiente escolar, Inclusive, muitos jovens acabam sofrendo a pressão em relação à conclusão do ensino médio, a ter que escolher, qual que é a profissão que eles vão decidir seguir, fazer Enem. Tudo isso acaba realmente tendo um peso na cabeça desses jovens? Sim, com certeza, A gente tem um índice muito grande, como você mesma me falou, de ansiedade, principalmente na faixa etária ali, que vai até os 29 anos, porque justamente com essas novas tendências e cobranças para se pensar ali um ensino médio, para se pensar o que se fazer da vida, estabelecer metas de curto a longo prazo, isso mexe muito com o estudante, Mexe, inclusive, nessas questões dessas tomadas de decisões. Então, a proposta da educação socioemocional, como eu falei, de trabalhar autogestão e autoconsciência, é fazer com que esse jovem consiga, inclusive, lidar com essa ansiedade através da regulação emocional, consiga fazer projetos de vidas e estabelecer metas a curto, médio e longo prazo. E isso também é uma medida de prevenção para o trabalho com ansiedade e outros sintomas de vulnerabilidade socioemocional também, É uma medida preventiva e importante para esse processo. Verdade. Para que a gente possa explicar melhor para quem está nos assistindo, de que forma é que a educação socioemocional ela é aplicada nas escolas, Daniela? A educação socioemocional ela é aplicada através de uma ferramenta, de uma metodologia pedagógica em que os alunos, os estudantes envolvidos têm aulas semanais no desenvolvimento dessas competências socioemocionais, que vão desde essa consciência emocional, a capacidade de autorregular, de desenvolver empatia e resiliência. Então, a educação socioemocional é uma proposta pedagógica que semanalmente é desenvolvida com esses alunos, Então, o professor, ele tem todo o material de educação socioemocional para dar suporte no desenvolvimento desse estudante, assim como o próprio estudante, Então, existe uma proposta ali pedagógica que é muito bem pensada e cuidada, para que seja desenvolvida essas competências como medidas preventivas em saúde emocional e social também.
Talvez você que esteja nos assistindo esteja pensando assim, nossa, mas na minha época não existia isso, não tinha necessidade de falar sobre a educação socioemocional nas escolas. Então, aproveito e pergunto a você, Daniela, por que que é importante trazer esse assunto, abordar esse tema com os estudantes hoje em dia, assim, na configuração atual que nós temos? Quando me perguntam isso, né, Mara, essa provocação que tu faz é muito importante, né? De, na nossa época não precisava. Mas será que não precisava? Assim, será que não precisava? Ou a gente não tinha esse espaço de dialogar sobre as nossas vulnerabilidades, né? Então, quando a gente, hoje, nessa juventude, com o acesso de informações, ela consegue também identificar coisas que a gente não conseguia identificar na nossa época. E não, então, não é que na nossa época não precisasse, precisava, e muito, né? Só que agora a gente consegue prover de ferramentas, né, pedagógicas que consiga atuar em questões, né, sociais e emocionais que a gente já identificava antes mesmo do século XXI. Mas com as novas atualizações do século XXI, com o aumento, inclusive, do acesso de informações, né, que a gente já falou, inclusive, em outras matérias, né, com vocês, e que com esse número de acesso a informações, cada vez mais a gente precisa saber traduzir outras ferramentas, né, em competências socioemocionais para que esse aluno consiga gerir, inclusive, esse bombardeado de informações que chega para ele, inclusive sobre informações em saúde mental, né, que a gente vê aí nas redes sociais, que acaba disparando um excesso de informações e produz mais ansiedade do que contribui para o gerenciamento dela, né? É muito importante realmente você falar isso, né, e trazer essa informação, porque, de fato, antigamente talvez não se tivesse acesso, né, à educação socioemocional, não tivesse esse acesso mais facilitado, mas que bom que a atual geração está tendo essa possibilidade, está conseguindo ter acesso realmente a essa educação socioemocional. Eu queria até aproveitar para te perguntar, a gente está aqui, né, falando sobre Setembro Amarelo, desculpe, você falando sobre Setembro Amarelo, queria até aproveitar para perguntar, Daniela, né? A gente também tem visto o número de casos de bullying ainda ser um número persistente nas escolas. Talvez muitas vezes a gente não fale tanto sobre isso, mas ele ainda existe. Quando a gente fala sobre Setembro Amarelo, sobre bullying e sobre educação socioemocional, também acaba se encaixando esses assuntos? A educação socioemocional ela também pode ajudar? Sim, sim. Inclusive, em outras matérias que a gente discutiu, né, Mara, a gente falou sobre o índice de 40% dos jovens, né, ali pelo IBGE, foi trazido. Em 2022, já relataram que já sofreram bullying na escola. E aí a gente vê esse dado também do índice do aumento de ansiedade, né? A gente aumentou de 2011 para cá 28%, né, os casos de ansiedade. Então, todos esses dados, eles se correlacionam. Então, quando a gente passa a desenvolver um programa de habilidades com autoconsciência, autorregulação e autonomia, né, ele não apenas melhora o ambiente escolar, como torna ele mais acolhedor e menos propenso aos casos de bullying também. E ajuda esses jovens a lidar com as complexidades da vida, né, com as frustrações, com os desafios, né, com as angústias que envolvem a vida adulta e o espaço escolar, né, o espaço social ali de convivência. E, Daniela, como é que as escolas elas podem ter acesso à educação socioemocional? É fácil hoje ou não? Ainda tem todo um processo, ainda é muito difícil? Não, hoje a gente já tem uma regulamentação, né, das orientações da própria BNCC, que a gente precisa desenvolver, estar atentos e sensíveis, muito mais do que atentos, ao desenvolvimento dessas competências socioemocionais para preparar esses jovens para a vida adulta. Então, nós aqui da Hug Education, né, desenvolvemos toda uma metodologia em programa de educação socioemocional que é pensada cuidadosamente e eticamente por uma equipe, né, que pensa todas essas bases científicas para ser desenvolvidas nas escolas. Então, hoje já é uma regulamentação da própria BNCC, mas muito mais do que regulamentação, a gente precisa pensar na sensibilidade, né, e no acesso desses programas nas escolas, né, para se desenvolver. Verdade, ainda mais sobre, né, assim, ter acesso a esse tema em relação à saúde mental, que é um tema que a gente encontra muito tabu, né, muitas barreiras na sociedade para aceitar falar sobre ele. Então, de fato, difundir essa informação, principalmente entre o público jovem, também é conscientizá-los, né, da importância de se falar e de cuidar da própria saúde mental. Isso, exatamente. E quem quiser acompanhar mais sobre o nosso programa, ver o que a gente tem feito nas escolas, segue lá no nosso Instagram, né, que é @hug, de abraço em inglês, education, de educação em inglês.
E aí a gente sempre posta todos os vídeos, né, todos os materiais que são desenvolvidos, e quem sabe a gente consiga, através do nossa plataforma, fazer com que vocês se sensibilizem, né, com as nossas ações e com esse trabalho que é feito tão bonito e tão pensado cuidadosamente dentro desses espaços escolares, né? Verdade. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pelas informações compartilhadas aqui, junto com a Gazeta News, junto aqui, né, com a gente, com toda a equipe do Gazeta News, edição da manhã, viu, Dani? Obrigada. Um bom dia para você. Obrigada novamente, Mara. Bom dia para todo mundo. Bom dia, muito obrigada mais uma vez. A gente continua aqui falando com você que está nos acompanhando sobre Setembro Amarelo. É que o Hospital Geral do Estado, HGE, está participando ativamente